te ouvir, Trevisão. O palco é teu, a provocação inicial é sobre esse conflito Estados Unidos e Canadá, porque isso também tem uma dinâmica muito similar. Eu estava dando conta de quem é o Daniel Pérez. Eu vou fazer essa provocação a seguir para ti, com o que eles estão tentando fazer no hemisfério inteiro, não é só no Canadá. Eles também estão fazendo isso com o Brasil, né? O que eles estão fazendo com o hemisfério é esse o ponto, né? Não há nenhum limite, né? Essa é a questão. Porque se a gente não olhar para isso aí, a gente não entende o fundo do poço, né? Na verdade, tem uma concepção dentro de uma ala do pensamento americano, que é Marco Rubio, é só o começo dele. Eu ouvi você falando do Daniel Pérez, né? É só o começo dele, de que olha para a América Latina, para a América inteira, norte, central e sul, dizer nosso território. Eles fazem uma leitura da doutrina Monroe que não adianta tentar explicar. A doutrina Monroe é outro papo. Em 1823, era América para os americanos, era o seguinte, Inglaterra e Espanha tiram as garras daqui. Era outra história. Não era? Os Estados Unidos não tinham força alguma para tomar conta da América em 1823. Né? Então, eles mal e mal podiam se aguentar da Inglaterra não retomar. É outra história. Né? Então, quando a gente olha para isso, né, é claro que os Estados Unidos estão vendo isso com esse contexto. No caso canadense, eu tenho uma sensação que o caso canadense, né, ele é uma provocação muito bem urdida, né, e, mais uma vez, um profundo recado aos aliados todos. Se nós fazemos isso com o Canadá, nós vamos fazer com qualquer um. É isto. Se não, é claro que tem a ver com a América, mas tem a ver com um recado para o mundo todo. Porque, de novo, está se repetindo o episódio do Irã. Precisamos recordar isso, né? No Irã, quando a guerra começou, eu nunca me esqueço, 28 de fevereiro, no dia 26 de fevereiro, o genro do Jared Kushner e o Steve Witkoff estavam com os negociadores iranianos e receberam uma proposta dos negociadores iranianos absolutamente interessante. Os negociadores iranianos, para começo de conversa, diziam, olha, vamos aceitar a IEA, vamos aceitar a energia atômica, a vigilância. 2 dias depois, eles são bombardeados por Israel. Mais ou menos, guardadas as devidas proporções, o Irã não é Canadá, mas aconteceu a mesma coisa. Eles estavam em uma ativa negociação comercial com o pessoal do Departamento do Comércio, quando caiu uma bomba em cima deles. Que, aliás, a diplomacia canadense, para não tornar as coisas ainda piores, a diplomacia canadense mantém o silêncio diplomático. Ele não diz o que os Estados Unidos exigiram. O que o Canadá fala na noite de sexta-feira, quando o Michael Carney berrou e disse, estamos fora. Porque eles vinham negociando há mais de mês. O que aconteceu nessa exigência? Se a gente não olhar para isso, não entende a crise. Né? Há até o New York Times publicou isso hoje, né? De que o Canadá, os Estados Unidos estavam exigindo uma mudança cultural do Canadá, que era não mais enviar as etiquetas em francês. Ora, a reação do governo, claro que no Canadá isso tem um sentido brutal, mas isso poderia ser negociado, isso não era para tal gritaria do Canadá, né? Para tal situação, porque veja bem, a gente precisa olhar do que nós estamos falando. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A economia norte-americana precisa muito menos da economia canadense do que a economia canadense precisa da norte-americana. Vamos deixar isso bem claro. Né? Então, a gente, para olhar para essa situação, né, você tem que fazer a pergunta, por que fez na Coreia, por que fez agora? Né? E vem uma pergunta que é mais grave sobre tudo isso, que a gente tem que ter a suficiente humildade para reconhecer. O que é que nós não sabemos para uma situação tomar esse tamanho? Né? Talvez a gente não saiba. Né? O que é que efetivamente, o quanto os Estados Unidos estão assustados, preocupados, ou, para falar a palavra pior, desesperados para usar esse tipo de ação? Porque foi emergencial, a lista dos produtos tarifados não tem lógica, tem lógica econômica. É claro que o X da história ele não mexeu, petróleo, gás,
potássio e os minerais que o Canadá vende, ele não mexeu nisso, porque isso é estrangular, isso é muito sério. Fora isso, por que fez? Né? Então, a minha sensação é que nós estamos enfrentando a uma crise profunda no governo americano, que nós não sabemos as dimensões. É por isso que está indo, né, nesse quadro para cima da Coreia do Sul, para cima do Japão, falando as coisas que está falando com o Irã. Você dizer para o Irã que eles vão ser sancionados parece brincadeira, né? Eles são, como se diria minha tia-avó, o zero e vezeiro nisso aí, né? Faz 50 anos que eles estão sancionados. Desde a revolução do Ayatollah, eles estão, do Khomeini, né? Eles estão sancionados. De 2015 para cá, o único que vende... Sabe, outro dia, uma vez eu fiz uma situação sobre vidros quebrados pela aviação israelense naquela guerra dos 12 dias. O New York Times fez uma matéria que eu não esqueço. Quem é que repunha os vidros em Teherã que estavam quebrados pelos bombardeios? China, cara. Ninguém vende vidro para o Irã. A matéria era fantástica, me lembro perfeitamente, porque a matéria mostrava o grau de dependência da vida normal em Teherã da China. A gente não sabe, mas não adianta fazer bloqueio marítimo para a China traz pelo Paquistão, por dentro do Paquistão, até o Irã, por ferrovia, produto. Né, por terra. O Zelensky foi fazer um servicinho lá para ver se agradava o Trump, jogou uma bomba nessa ferrovia. O que os chineses falaram para ele parou, ele não fez a segunda. O que os chineses falaram para ele, eu não sei, nem você. Agora, que ele fez que nem meu cachorrinho, pôs o rabinho e ficou quietinho. Então, é claro que nós estamos lidando com uma situação que está chegando muito grave, porque aquilo que a gente sempre tem que ter, né, é o descontrole. Nesse contexto, eu repito uma análise que está me chamando sempre a atenção, César, pensa junto comigo, me corrige. Quem está mantendo a cabeça no lugar nos Estados Unidos são os militares. Em cima disso aqui, ó, deixa eu colocar na tela. Isso aqui é uma página que eu gosto, tá? Do Instagram. Eu acho que tem análises sérias. Eu não conheço quem toca essa página. Chama Geopolítica Hoje. Eu vou ler para você e você me diz o que te parece. O que a gente pensa sobre. Vamos lá. Isso. Aqui é Geopolítica Hoje, foi publicado às 6 horas. A maior mina de terras raras do Brasil está prestes a ser entregue ao governo dos Estados Unidos. E o pior, a um preço que não representa nem mesmo uma fração significativa do peso estratégico desses recursos. E aí ele colocou aqui, ó, dizendo, dando conta dessa região do Amazonas, né, Goiás, aqui, Bahia, Minas Gerais e tal, e diz no texto, eu vou ler, são 5 slides, e aí eu passo para a tua avaliação, professor. Estados Unidos avançam na compra de mina de terras raras no Brasil com o governo Trump, injetando dinheiro público na operação. O Pentágono anunciou 750 milhões de dólares para garantir o controle sobre a Serra Verde, Goiás, visando assegurar o controle sobre minerais estratégicos para sua máquina de guerra. Exatamente isso que você está trabalhando, por isso que eu lembrei dessa publicação. Sob a justificativa de, abre aspas, suprimentos resilientes, o exército dos Estados Unidos quer escoar minerais críticos do Brasil para fabricar armas de última geração. Na prática, é a subordinação de nossos recursos naturais aos interesses da hegemonia militar estadunidense. Ao assegurar acesso exclusivo a elementos vitais como disprósio e neodímio, os Estados Unidos usam o solo brasileiro na sua guerra comercial contra a China. O Brasil cede a matéria-prima e lida com o impacto, enquanto Washington concentra a tecnologia e os lucros. O pacote soma 1,5 bilhão de dólares, unindo-se a um empréstimo anterior de 565 milhões de dólares da agência DFC. É uma investida agressiva de capital estatal estrangeiro para monopolizar a extração no projeto pela EMA e ditar a exploração mineral no coração do Brasil. E aí, por fim, autoridades dos Estados Unidos celebram que o minério brasileiro protegerá seus caças, submarinos nucleares
e infraestrutura. Mais uma vez, riquezas do sul global são apropriadas para subsidiar diretamente a soberania tecnológica e o expansionismo militar do norte. Então, Trevisan, fica todo mundo esperando, os Estados Unidos vão invadir com exército e vai ter tropa efetivo militar, e ao que tudo indica não precisa, né? A gente está vendo uma demonstração clara disso, né? Primeiro de tudo, não há dúvida, né? Não há dúvida que o Brasil está, como tudo, né? Hoje eu vi, por acaso, uma matéria foi no Estadão, né, de que o presidente Lula deu a mão para o general Mourão, e a razão deles darem a mão é porque o general Mourão estava garantindo ao presidente Lula que daria o voto dele para proteger os minerais críticos brasileiros. Era esse o assunto. O Congresso brasileiro, mais uma vez, está, vamos dizer desta forma, né, dormindo no ponto. Lembra dessa expressão velhíssima? A realidade está se passando, ou eles estão fazendo de propósito isso, né? Não está sendo uma boa fonte, não preciso dizer mais nada, né? Porque essa notícia, ela se soma a duas outras em Minas Gerais, que interesses americanos compraram pedaços de minas, de terras raras. Eu me lembro perfeito, estou citando em memória. Eu sempre acho perigoso, mas faço a ressalva, estou citando em memória. Tenho certeza disso, são duas outras em Minas Gerais, outra em Goiás, e agora essa que você está me falando. Não é caso isolado. Atenção. Os Estados Unidos estão pegando pedaços porque a China já pegou alguns outros pedaços, e até mesmo a União Europeia mandou publicamente uma missão aqui no Brasil, se a minha memória não falha, é 1 mês e meio, não chega a 2 meses, para exatamente participar, abre aspas, leilões de terras raras. E o Congresso dorme em berço esplêndido para lembrar do hino, porque nós não temos legislação específica sobre isso. Então, sabe, e o que tem me chamado muita atenção, César, é que certos assuntos que são, esse é um, absolutamente relevantes, estão muito longe do debate político quando nós temos uma eleição daqui a quanto tempo? 1 mês? 1 mês e pouco, né? Então, esse assunto, os candidatos deviam estar sendo cobrados. O que vocês vão fazer com terra rara? Todos os candidatos, sem nenhuma exceção. Porque esse debate, nós já falamos sobre isso, esse debate vem junto de um debate muito mais sério que não passa nem perto do debate eleitoral nosso. Olha, César, você não imagina o quanto você está certo, na minha modesta opinião, de levantar um assunto desse, César. Porque esse debate vem junto de um outro que a gente não faz, que é a defesa nacional. O mundo inteiro está debatendo defesa nacional. O mundo mudou, cara. O Japão está fazendo outra política de defesa nacional. O Japão é pacífico, era Coreias e toda a Ásia, os árabes. Nós aqui achamos que defesa nacional é um assunto de acadêmicos e de militares. Não. Defesa nacional tem que ser um assunto de todo mundo, tem que ser um assunto político, um assunto evidente. Porque quando a gente fala de defesa nacional, é defesa mesmo, querido. É isso que você acabou de dizer. Hoje você não precisa mais ter uma tropa invadindo Santos ou invadindo Recife. Não. Não é esse o problema, isso não existe mais. Né? Se você olha para isso e diz assim, olha, democracia não está mais ameaçada por golpe militar, futuro dos países não está mais ameaçado por nenhuma invasão desse tipo. O futuro dos países são as escolhas que os países vão fazer e como eles vão conseguir se defender. Isso é um tema que também o pensamento progressista brasileiro deixa de lado. Não pode, cara. Não pode. Isso é um assunto que evidentemente tem que estar na ordem do dia. Olha a notícia que você acaba de dar. Olha a notícia que a minha memória lembrou de 2 outros leilões desse tipo de coisa. Terras raras, acho que qualquer criança, qualquer garotinho com o celular na mão, ele sabe o que é terras raras. Terras raras, pode não saber a imantação que junta, mas isso tem a ver com a existência de celular, tem a ver com a existência de carro elétrico, tem a ver com a existência de drone, tem a ver com a existência de caça, tem a ver com tudo que você pensa de vida digital. Tem a ver com data center que gera energia
para você pensar IA. Então, quando você... Caramba, se nós somos a segunda reserva do mundo de terras raras, a primeira é outro lugar bem complicado, é a Ucrânia. Se nós somos a segunda reserva de terras raras, eu uma vez li um artigo na Foreign Affairs, né, alguns anos tempo atrás, que o principal motivo pelo qual a guerra na Ucrânia não acaba é porque Rússia e Estados Unidos não chegam a um acordo sobre quem fica com as terras raras ucranianas e como. Enquanto isso está acontecendo, deixa os Zelensky aí, entende? Então, porque, de fato, olha o risco que, se está acontecendo um negócio desse com a Ucrânia, pensa um pouquinho em termos, se nós não temos que discutir defesa nacional. Claro.